É um prazer estar aqui mais uma vez no nosso canal do YouTube. E hoje, mais uma novidade. Vamos dar seguimento a um novo conteúdo, um conteúdo fácil, um conteúdo referente à história do nosso país. E que tem a ver com o último conteúdo que foi trabalhado por nós aqui no nosso canal. Então, o nosso assunto de hoje se chama o trabalho escravo no Brasil. E quando a gente fala no trabalho escravo no Brasil, a gente tem que saber quando é que ele foi instituído, quando é que ele foi instalado no Brasil, no período em que Portugal controlava justamente a gente, era dono do nosso território. E na aula passada, a gente viu que o rei de Portugal decidiu, depois da exploração do pau-brasil, desenvolver uma nova atividade econômica, que foi justamente a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, devido ao clima, devido ao solo e devido ao açúcar ser um produto considerado luxuoso lá na Europa e que Portugal poderia obter grande lucro se produzisse em larga escala aqui no Brasil. E para isso criou as famosas capitanias hereditárias, que foi aquela divisãozinha de terra e colocar dentro dessa divisãozinha de terra pessoas de sua confiança para desenvolver o povoamento e a produção da cana-de-açúcar. Pois bem, foi através da cana-de-açúcar que a coroa portuguesa decidiu instalar o trabalho escravo no Brasil. E engana-se o aluno pensar que o primeiro trabalhador escravo foi o negro, não foi. O primeiro trabalhador escravo e na produção da cana-de-açúcar foi o índio. O mesmo índio que no início da história do Brasil fazia o escambo, fazia a derrubada do pau-brasil, levava as histórias de pau-brasil para as embarcações portuguesas e em troca recebia algum objeto como forma de pagamento, na cana-de-açúcar isso vai mudar. O índio ele vai ser o primeiro personagem escolhido pela coroa portuguesa a trabalhar como escravo na colônia brasileira na produção açucareira. Só que esse trabalho escravo indígena não deu muito sucesso, durou pouco tempo. Se a gente pegar do ano de 1530 até o ano de 1548 para 49, foi o período em que a escravidão indígena ela foi instituída por Carta Régia. Carta Régia é a legislação de Portugal, instituída em Carta Régia pela coroa portuguesa aqui no Brasil. E não deu muito sucesso a escravidão indígena. Isso porque havia um problema cultural entre a cultura indígena e a cultura branca, a cultura do europeu. E qual era o problema que existiu para que o índio não se tornasse justamente escravo na lavoura da cana-de-açúcar? É que na cultura indígena existe uma divisão de trabalho. Essa divisão do trabalho é que diz o que é função do homem e o que é função justamente da mulher. E a função da mulher na agricultura, na cultura indígena, é que é a mulher quem planta e quem colhe. A função do índio é apenas preparar o terreno. E isso não acontecia dentro da cultura dos portugueses. Na cultura do português, quem faz esse trabalho braçal, físico, é só o homem. E na hora que o português, a coroa portuguesa, pegou o índio e o homem para plantar e colher a cana-de-açúcar, puf, ocorreu um choque cultural. Porque na cultura indígena, quem planta e quem colhe é sempre a índia, é sempre a mulher. Aí por isso o português utilizou aqueles termos bastante fortes, que o índio é preguiçoso, que o índio é vagabundo, que o índio não gosta de trabalhar. Nada disso. Havia uma questão cultural dentro da cultura indígena em que quem trabalha, quem colhe na lavoura é simplesmente a indígena. Existe uma divisão de trabalho. Aí o que fez a coroa portuguesa para resolver esse problema? Aí decidiu substituir o trabalho escravo indígena na lavoura da cana-de-açúcar e simplesmente colocar em prática o negro. O negro porque o negro já era escravizado na Europa, na época da conquista portuguesa aqui no Brasil no ano de 1500. Mas só que a coroa portuguesa ainda não tinha enviado negros na condição de escravo, mas que vai enviar agora. Então, para solucionar esse problema do índio como escravo, a coroa portuguesa, em meados do ano de 1549, mandou para o Brasil os primeiros negros na condição de escravo para trabalhar na lavoura da cana-de-açúcar. E aí a gente vai pegar o seguinte: 1549
até o ano de 1888. 1549 a 1888. É o período em que o negro africano será colocado como escravo no Brasil. Primeiro, para solucionar o problema indígena, que houve um choque cultural. E agora o negro, ele vai começar na cana-de-açúcar, mas só que ele vai ser colocado também em outras atividades econômicas ao decorrer da história do Brasil, como na mineração, como no café e assim por diante. Mas agora é apenas a introdução do trabalho escravo, que começou com o índio e agora você tem justamente o negro africano sendo colocado como em primeiro, né, momento social como escravo em solo brasileiro. Mas aí você pergunta, mas professor, e o negro ele aceitava de boa vontade? Ele era submisso? Não, de forma alguma. Ninguém quer ser escravo, porque você na condição de escravo você é considerado um objeto, como é um objeto um lápis desse, que é meu. Eu posso fazer dele o que eu quiser. Eu posso quebrá-lo, eu posso vendê-lo, eu posso dar. Então, a pessoa numa condição de escravo, ele é considerado um bem material que pertence a alguma pessoa. Então, assim como o índio não aceitou ser escravo, porque mexia também com a sua cultura agrícola, o negro também, ele não foi passivo. Ele também procurou de todas as formas lutar contra a escravidão. Eu mostrando a imagem aqui, a gente vê a primeira representação dos primeiros negros trabalhando em engenhos de cana-de-açúcar. Mas esse negro, ele não vinha por boa vontade, não atravessava o Atlântico, o Atlântico para simplesmente ser um escravo, ser um objeto e ser torturado, de forma uma. Então, o negro no trabalho escravo aqui no Brasil, ele procurou resistir à escravidão de todas as formas, combater o trabalho escravo, né? Ele praticava o suicídio. Opa, professor, ele praticava, ele preferia a morte a continuar a ser escravo. Era comum durante as travessias da África para a América, para o Brasil, muitos negros se jogarem ao mar porque não sabiam em que condições eles ficariam nessa nova terra, que era de sofrimento e que era de violência física. Então, o suicídio era comum, como nos engenhos, o enforcamento, eles se enforcavam para não continuar a ser escravo. Eles muitas vezes praticavam abstinência sexual. O que seria essa abstinência sexual? Evitavam ter relações sexuais para que a sua parceira negra não engravidasse e não gerasse um novo escravo para o senhor de escravo. E ver o seu filho passar por todo o sofrimento que ele estava passando, como na imagem que você acabara justamente de ver. Então, evitavam as relações sexuais e muitas vezes, quando tinha essa relação e a negra escrava engravidava, ela acabava praticando um aborto para não ver o seu filho sofrer da mesma maneira, do mesmo modo que ela estava justamente sofrendo. Alguns negros, eles poderiam fugir, e eles fugiam de duas formas, tinha a fuga bandoleira e a fuga quilombola. Qual é a diferença da fuga do negro para não continuar a ser escravo? A fuga bandoleira era aquele negro que fugia, mas ele ainda continuava na propriedade, escondido, para praticar atos de violência contra o seu senhor. Às vezes invadia a casa grande para violentar sexualmente ou fisicamente a mulher, os filhos ou o próprio senhor. Então, existia um tipo de fuga que era uma fuga de resistência brutal, em que o negro fugia, se dava o desaparecimento dele, mas ele continuava na propriedade. Então, era um negro bandoleiro. E existia a fuga quilombola, que é o que a gente conhece, o que se passa na televisão, passa nos filmes, e o que se relata mais sempre nos livros de história, que é aquele negro que foge para longe da propriedade e ele se acomoda, ele busca refúgio em uma comunidade de negros fugitivos e passam a viver nessa comunidade com milhares de outros negros e até mesmo poderia contar com presença de
brancos, de índios, até dentro de um quilombo, né? Que a fuga quilombola era justamente a fuga para dentro de um quilombo. E aí você fugia e não queria ter mais nenhum contato com aquela fazenda, com aquele proprietário de terra. E dentro dessas fugas quilombola, a gente tem o famoso Quilombo dos Palmares, né? Com a famosa figura do líder do Quilombo dos Palmares, que foi o famoso Zumbi dos Palmares, né? O Quilombo dos Palmares chegou a ter mais de 20 mil pessoas residentes, né? Em Marcelino Vieira nós temos 9 mil habitantes, no máximo 9 mil habitantes. Esse quilombo, formado em sua grande maioria por negros fugitivos, chegou a ter 20 mil pessoas. E o Zumbi dos Palmares é colocado como uma bandeira de resistência ao trabalho escravo. Mas não esqueça que dentro de um quilombo, já que se vivia como se vivia na África, existia também escravos. Como assim, professor, existia escravo dentro do quilombo? Porque na África existia escravidão. O negro escravizava uma tribo de outro negro e vendia para o homem branco. Zumbi dos Palmares foi senhor de escravo dentro do quilombo. Né? É bem paradoxo, bem incoerente, né? Mas a fuga era uma forma de fugir justamente da própria violência. Você também tem a própria preservação cultural, ou seja, os negros procuravam, mesmo distante da África mãe, aqui no Brasil, na condição de escravo, tentar preservar sua religião, preservar as suas danças, preservar seus rituais, preservar seu idioma. Você fazendo isso também você estava resistindo à imposição de uma outra cultura à sua cultura, né? Como também existia como forma de resistência o negro tentar prejudicar, sabotar, né, o seu senhor e assim prejudicar financeiramente ele, quebrar uma peça do engenho, tocar fogo antes da colheita na plantação de cana-de-açúcar e até as próprias mucambas, que eram as negras escravas domésticas que moravam, residiam dentro da casa grande, o envenenamento para matar alguém da família do próprio senhor. Então, o negro surge na história do Brasil em uma condição subhumana, na condição de escravo, e para resolver um problema da escravidão indígena, onde o índio ele foi colocado primeiro como escravo na lavoura da cana-de-açúcar, mas ocorreu aquele choque cultural, porque o índio homem não sabia plantar e colher, isso era a função da Índia, e o português sempre colocava o índio homem para fazer tal trabalho, e decidiu justamente implantar a escravidão negra, que já era uma prática feita pela coroa portuguesa lá em Portugal. Mas o negro, durante esses quase 300 anos, nunca aceitou de forma passiva, né, a escravidão, porque a escravidão era algo de violência física e de violência cultural. E o negro procurou de todas as formas se libertar, não só atrás de sua alforria, de sua liberdade, mas tentar combater o opressor, que era justamente o próprio senhor branco, o dono justamente da propriedade da lavoura da cana-de-açúcar. E não podemos esquecer que quanto mais resistia o negro, mais a violência existia contra a sua forma de resistência. Porque o negro ele recebia 80 chibatadas. E essas 80 chibatadas, as chibatas de 3 correias, pregavam em suas costas e quando puxava arrancava couro e pedaços de carne. E muitas vezes era colocado ferro na brasa. Esse ferro na brasa quente era aplicado em sua testa. E muitas vezes com a letra F, chamado de fujão, quando era aquele negro que fugia e era recapturado e era marcado, mostrando que ele era desobediente, certo? Então eu espero que você tenha compreendido essa nossa aula sobre o trabalho escravo. Um forte abraço.